Olá, senhores. Esse vídeo começa um pouco diferente porque estou melhorando meu uso no OBS Studio, então eu estou conseguindo gravar um material com um pouco mais de qualidade para vocês. Estou demandando um pouquinho melhor a parte da iluminação e vamos trabalhar um pouquinho mais as coisas, tá? Nós estamos indo para os últimos dois vídeos do motor para a construção das peças. Agora, essa aqui envolve um pouco de mistura de revolução com corte, mas tudo em esqueleto. Então, deixa eu mudar aqui a visualização para vocês. Eu vou para o cantinho de novo e daí todo mundo vai ficar feliz. Olha eu aqui embaixo de novo, ó. Vou eu aqui e vamos continuar. Antes de ir para o SolidWorks, nós vamos aqui para o PowerPoint, que é isso que eu preciso que vocês entendam. Nós vamos continuar nessa montagem, mas algumas coisas vão ficar diferentes agora. Eu preciso fazer esse volante principal nascer. E o fato dele nascer com um certo cuidado vai ajudar vocês a fazerem as peças de uma forma muito melhor. Porque ele tem uma lógica parecida com aquelas tampas que nós fizemos lá no primeiro vídeo do motor. Aquelas tampas, aquelas lógicas que nós colocamos lá, das cópias, dos triângulos para fazer o hexágono, nós vamos utilizar aqui também. Eu não vou reaproveitar de lá porque a peça é totalmente diferente. Lá era uma peça estrudada e aqui é uma peça revolucionada. Mas vamos lá então. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar a peça propriamente dita e começar a planejar. Eu tenho rasgos internos. Eu posso mostrar aqui para vocês que no final das contas são 12 rasgos internos. Então, se são 12 e eles são equidistantes, eu tenho um ângulo de 30 graus. Só que isso eu sei porque eu tô falando com vocês, então eu sei disso. Ah, legal, são 12 rasgos, o ângulo é 30. Então a gente tem que trazer essa lógica para cá. Então vamos lá, ferramentas, equações que vocês estão enxergando lá no canto, lá no canto aqui. Tem que mexer nesse zoom da câmera. E o que acontece nisso? Então eu vou ter a variável ângulo, vou ter a variável QTD para dizer a quantidade de rasgos que eu vou ter, e vão ser 12. Eu vou ter 12 rasgos, que eu estou dizendo para vocês. Tem 12 itens vazados. E daí eu vou ter o ângulo rasgo. E no final das contas ele vai pegar o 360. É igual 360, que é uma constante, dividido por abre aspas, QTD, que é a variável que eu criei antes. Fecha aspas. Isso é uma equação que eu acabei de criar com vocês, não está fechando as aspas. Então ele calculou automaticamente ali nas propriedades que vocês estão vendo aqui na tela. Vocês estão vendo então que ele tem esse rasgo de 30 graus. E nós temos que saber organizar isso. Saber enxergar esse rasgo e saber enxergar essa propriedade aqui. Então, isso aqui vai me ajudar para o padrão circular, e isso aqui me ajuda para o desenvolvimento da peça. Tem uma outra coisa que é importante vocês notarem. E o espaçamento entre os rasgos, ele tem uma borda entre os rasgos. Eu tenho a borda unitária, e no final das contas, com a borda externa ali, eu vou voltar ali minha cara para vocês enxergarem melhor. Essa borda ali de cima, que vocês vão enxergar do rasgo, onde ele contorna ali a parte circular. Com o rasgo é 2,5. Só que entre os rasgos é o dobro dessa medida. Entre os rasgos é muito maior essa medida. Então vamos voltar ali para o SolidWorks, para vocês entenderem. Olha só, é isso que eu estou falando. Entre a borda e o rasgo 2,5, entre os rasgos 5. Que na verdade é o dobro, é uma medida dobrada. Então a gente vai fazer aqui, olha, o espaçamento vai ser 2,5. Não botem vírgula, porque em equação vírgula é separação de sentenças. Ele não utiliza essa opção do Windows, ele não marca isso conforme o Windows, isso é uma coisa dele. Então eu tenho o ESP entre peças. E ele é basicamente a variável global ESP
vezes 2. E tá ali, então nós planejamos toda a peça da forma como nós necessitávamos. Aí tudo bacana e tudo colocado. A peça ela já tem toda a lógica construída. Eu até já vou salvar ela para gravar, porque você sabe que eu gosto de fazer esse mecanismo de criar toda ela com uma marcação, criar ela no espaço. Então vamos lá. Arquivo salvar como. Isso aqui vai ser na pasta 17. Não tá nada publicado ainda para vocês, mas eu já estou com as lives tudo planejadas, então tá legal. Esse vai ser o 13 volante. Tem que tirar esse taspinha que ele botou ali. 13 volante. E tá ali todo ele marcado, tá todo ele bacana. E nós vamos começar a planejar o restante da peça. Ela é uma peça revolucionada. Então, como que a gente faz ela nascer de uma forma inteligente? Eu observo que, tirando esse furo que ele tem aqui no perfil revolucionado, toda a peça é simétrica na esquerda e na direita. No meu caso, essa é a minha esquerda, tá? Mais que pareça na direita do vídeo. Esquerda e na direita. Então, o que que acontece? Tirando esse furo, a peça toda ela é mais ou menos simétrica. E nós temos que trazer esse cuidado ali para o SolidWorks. E vamos lá. Então, como que funciona isso? No plano direito, eu vou criar um esboço e vou marcar a minha linha de centro para ter a primeira simetria, que é a simetria do giro. Como essa peça aqui, eu vou colocar ela sem furo. O furo eu vou colocar depois, aquele furo central, eu vou colocar depois no assistente de perfuração, mas é uma decisão minha e não necessariamente isso era mandatório. A altura total da peça, eu vou marcar a partir dessa linha de centro vertical. E daí eu tenho aqui no caso o tamanho total da peça de 160 em diâmetro. Ó. 160 em diâmetro e eu já marco aqui. Então, o contorno da peça, eu desenho ele só lembrando que a parte de cima ela é um pouquinho mais para dentro que a parte de baixo. E eu vou fazer ele sem o furo. O furo eu vou fazer depois. Só que ele é simétrico na esquerda e na direita, tirando aquele detalhe do furo que ele é feito depois. Então, para isso, eu vou vir aqui a partir da origem. E vou fechar. Então, o projeto da peça, ele é basicamente só isso, porque eu desenho metade dela e a outra metade é espelhamento, porque eu falei para vocês antes, cara, é simétrico. Então, enxergando essa simetria, é só botar aqui e a peça já nasce com essa lógica. Então, tendo isso aqui, vamos lá, colocando as outras medidas. Eu tenho 36 embaixo, eu tenho 26 nessa parte de cima e tenho 10 da espessura. Como eu botei a simetria, ele já respeita toda essa lógica. O fato de ter criado ele simétrico já me ajuda com isso. Então, ele tem esse 36 aqui em cima de afastamento. Ele tem esse 26 aqui que, cara, vai dar uma zica agora. 26 aqui. E não deu a zica que eu imaginei que ia dar. E tem esse 10 aqui de baixo. Então, já está marcado todas as larguras, espessuras, certinho. O que eu tenho que me preocupar agora são com os diâmetros. Eu tenho o diâmetro de 26 ali no cubo que vai encaixar no eixo. O eixo que é de 12, se você lembrar, né, aquele eixo que nós desenvolvemos há um vídeo atrás. Isso aqui é basicamente só para encaixar aquele eixo que vem aqui. E nós temos então 26 e o 130. O 160 nós já colocamos antes. Então aqui é o 26. Esse diâmetro aqui. E esse 130. E olha, ele pegou quase certinho a proporção. E esse 130 ele botou aqui tranquilo. Então, todas as medidas já foram colocadas. Só que eu vou utilizar esqueleto.
Entendendo que eu vou utilizar esqueleto, é uma abordagem bem agressiva para essa peça. Porque antes mesmo de fazer a revolução, eu vou chamar isso aqui de perfil. E para variar, para surpresa de ninguém, eu pressionei o F1, não F2. Então esse aqui é o perfil principal. Agora, num plano, uma vez que eu comecei a desenhar a peça no plano direito, eu vou botar aqui para minha câmera mesmo. Uma vez que eu comecei a desenhar a peça no plano direito, eu preciso de um plano perpendicular para continuar o desenvolvimento do componente. Eu preciso puxar para o outro lado. Eu preciso fazer essa lógica. Então, eu trago isso aqui para fazer essa lógica. Eu vou mudar, vou utilizar o plano frontal. Ele vai ter essa marcação. E o que eu faço? Por que eu preciso dele? Porque o recorte ele é feito com um afastamento. E eu estou utilizando esqueleto. Então, a partir da origem aqui, olha, eu vou marcar essa linha de cima e vou marcar esse carinha aqui de baixo. Se eu quiser ajudar ainda, isso aqui é uma maldade pura. Eu vou colocar aqui no quadrante um ponto e aqui no outro quadrante um outro ponto. Então, botei no quadrante. Ponto não está ali no S. Eu vou botar nesse quadrante um ponto. Colocando esse quadrante nesses pontos, eu posso girar e dizer que esse ponto é coincidente com a linha que virtualmente ele interseccionaria. Daí ele trava a medida. Cara, perfurar não vai funcionar muito bem aqui, vai dar erro, inclusive. Sério que ele vai tentar o perfurar aqui? Não, perfurar que eu quero. Ah, caramba. Ah, vou deixar esse esboço aqui. É uma técnica boa, mas pode dar um pouquinho de trabalho. Eu vou editar esse esboço aqui. Vou criar uma linha para ele poder interseccionar aquele ponto lá. Eu criei uma linha de centro aqui para ele ter onde fazer a intersecção. E lá, que bom que não tinha muita coisa. Então aqui eu vou editar esse esboço, eu não excluí, não perdi nada. Eu só pego esse ponto e essa linha de centro e vou fazer penetração aqui. E a mesma coisa aqui embaixo, porque daí ele sempre vai ficar preso nessas marcações. E eu não preciso mais, olha só a maldade, eu não preciso mais do perfil principal visível para fazer o planejamento do corte. O fato de eu ter marcado, eu só utilizei aqueles pontos interseccionando uma marcação que eu fiz na linha transversal. Então agora eu vou utilizar linhas de centro para dar o ângulo que eu preciso para desenvolver minha peça. Essa marcação de linha de centro ela é importante, porque o que eu tenho aqui, ele é o ângulo, mas ele tem um afastamento em relação ao ângulo, esse recorte ali. Ele tem uma borda, e é isso que nós precisamos respeitar. Ele tem uma borda de 5 entre peças, mas 2,5 em relação à linha de centro, e 2,5 em relação à borda de cima. Entenderam? 2,5 então aquela de cima, e 5 em relação entre peças. E a maneira de se fazer isso, vamos voltar aqui para o SolidWorks. Eita. Por que eu não seleciono certo? Atrapalhado, né? Tá difícil, né, filho? Então aqui eu tenho o ângulo. E eu não vou botar a medida de ângulo. Eu vou pegar lá o que vem da variável global. Ângulo, rasgo. E ele já me busca isso automaticamente, porque ele pegou lá naquela variável global. O que eu vou fazer agora? Para fazer a peça ali dentro, eu vou ter que fazer 2 offsets. Cara, isso é muito triste. Vou ter que fazer um offset. Na verdade, olha só, cara, eu faço um só. Na verdade, eu vou ter que fazer 2 offsets. Vou ter que fazer um para cá, de 2,5, um offset 2,5,
para dentro, eu peguei um offset, a primeira vez que você me vem fazendo offset no SolidWorks, eu não gosto. Mas porque esse offset ele é controlado pelo afastamento. Então, pela primeira vez me fez sentido fazer offset e não desenhar duas linhas paralelas. Então eu dou um ok, vai ter uma medida de 2,5 por enquanto. Eu apago essa linha, que ela não vai, porque esse 2,5 aqui não faz sentido. E vou fazer um offset aqui em cima, inverter o lado, que ele também vai ser 2,5 aqui. Ah, moleque, tá ficando bom isso aqui. Essa linha aqui é de construção. E essa linha aqui embaixo, ela é de construção também. Porque a única coisa que vai cortar é essa região da pizza aqui que não está pronta. Essa peça ela é cheia de coisas que nós temos que mudar. Cheia de coisas que nós não éramos acostumados a fazer. Entenda bem isso aqui, olha. Eu quero fazer o rasguinho aqui, eu já vou recortando isso. E o que eu preciso agora é o offset daqui de 5. Como eu utilizei linha de centro, eu consigo dar a medida dobrada aqui. Ah, estabilizei toda a peça. E a medida, na verdade, não é 5. Eu vou utilizar o espaçamento entre peças como variável. Agora ele é 5, não necessariamente vai ser sempre 5. Mas daí ele já botou dobrado, porque ele pegou isso a partir da linha de centro, eu transpassei para o lado. Isso vocês estão carecas de me ver fazendo isso. Essa medida de 2,5 ele botou no lugar errado por conta do offset. Ele tenta botar uma medida automática, às vezes não funciona tão legal. Então eu excluí, botei uma nova, porque é chato de mudar a linha de anexação de cota. Então aqui a variável global que eu vou utilizar é a ESP, para ele pegar também. Já está recortado. Cara, vou botar aqui também na frente. Aqui vai acontecer uma coisa que vocês me escutam falar, cara, não faz isso. Mas o problema é que eu preciso do arredondamento nessa peça antes de estrudar. Eu já explico para vocês por quê. Isso é importante, por isso que eu estou olhando nos olhos de vocês. Eu preciso do arredondamento antes de estrudar. Então, olhem para mim para entender isso. Porque se eu não fizer isso, observem ali no meio com a linha, o círculo pontilhado interno. Se eu não fizer isso quando eu estrudar, eu vou cortar o pontilhado interno. E eu não quero isso. Então eu tenho que tratar isso antes de fazer a extrusão de corte. Vamos voltar para enxergar o SolidWorks. É disso aqui que eu estou falando, olha. Se eu não tiver isso aqui com o fillet, eu vou cortar o miolo ali no meio. Eu não quero isso. Então a melhor maneira de fazer isso é já botar esse raio de 2 e... já que eu já estou mexendo, já vou botar esses raios de 5 ali em cima também. Já estou mexendo, não gostei, era a única coisa que eu podia fazer. Então, olha só, eu vou utilizar o raio de filete pela primeira vez no esboço. E amanhã vocês vão utilizar a segunda vez. Eu já explico isso. Então aqui é um raio de 2. Eu vou pegar essas duas linhas aqui para dar o raio de 2. E ele já mantém os cantos restritos, porque daí ele mantém aqui vinculado. E ele já bota a dimensão também. Essa que é a grande magia, ele mantém todas as restrições. Aqui em cima, ele é um raio de 5. Então, antes de dar OK, eu vou selecionar esse canto. E esse canto, ele já automaticamente seleciona as linhas. E dou um OK. E ele faz apenas uma cota, porque não estava marcada a opção de uma dimensão em cada filete. E confirmo, então, já está tudo certo. Então, esse aqui, eu vou renomear o esboço, é o perfil recorte. Perfil principal, perfil recorte. A peça ela está toda em arame antes mesmo de eu começar a construir ela. E daí só falta 2 furos que não estão ali ainda. Esses 2 furos são bem mais tranquilos de fazer que vocês imaginam, cara. Então olha só, eu vou marcar essa linha de centro aqui e vou chamar o ressalto base revolucionado. Ele nem vai me perguntar muita coisa, porque é só um perfil que eu tenho aqui dentro.
Então eu posso vir aqui e confirmar. E ele já fez a peça exatamente como eu confirmava, como eu precisava. Esse esboço aqui, por incrível que pareça, eu não vou utilizar ele para mais nada, porque eu já marquei o perfil em função dele, o recorte em função dele. Agora aqui também, se vocês observarem, é só fazer um corte extrudado. Ah, ele não pegou esse aqui automático. Quer dizer que é passante ambos. Clico fora e confirmo. E olha a beleza que é a peça de vocês. Era uma peça que poderia ser muito mais chata de pensar nesse miolo ali no meio. Só que agora observe o seguinte, eu vou fazer o padrão circular a partir desse miolo que muitos já diriam, por que tu não faz no esboço? Porque quando eu faço o padrão circular de recursos, eu consigo selecionar apenas um recurso, porque os filetes já estão no esboço. Só que, observem, o ângulo não precisa dar unitário. Eu só digo que a quantidade vem da variável global quantidade. E vejam só que coisa magnífica. Se eu mudar aqui nas equações agora, gerenciar equações, e dizer que eu tenho 16, a peça toda já é regenerada pela forma como eu construí. Vamos voltar aqui, gerenciar equação, 12. E todo mundo já está certinho. Cara, essa era a peça mais demorada desse vídeo. Esse vídeo é para ser super rápido, assim. Aqui no meio eu tenho um filete. Eu vou visualizar a árvore planificada. Vocês sabem quando eu gosto de utilizar essa metodologia de arame. Bota a árvore plana, que vai ser a melhor coisa que vocês poderiam fazer. Mostrar a árvore planificada. E aqui em cima, nessa face... desculpa. Aqui em cima, nessa face, eu vou fazer um furo liso. Furo liso. Diâmetro 12. Passante. Colocado aqui sobre a origem. Daí a construção da peça. Só falta aquele outro furo que eu tenho que vir de cima. Deixa eu ver uma coisa. O que falta agora colocar aqui? Eu não tenho os outros furos. Na verdade, só tem esse furo aqui. Ele é um furo de quanto? Um M5 que está afastado 6 lá da borda. Ele é um furo M5 que está afastado 6 da borda. 6 dessa borda aqui. Então, como que se coloca? Chama o assistente de perfuração. Isso é padrão. Então, ele é um furo roscado. M5 até o próximo a profundidade dele. Eu vou selecionar essa face aqui. Vou selecionar esse ponto e o plano direito, porque foi onde eu comecei a construir o perfil da peça. Então o ponto para de girar. Vocês me viram trabalhar bastante isso no vídeo anterior e no retrasado. Então agora ele não está mais girando na face cilíndrica. E o afastamento em relação a essa ponta aqui, ele é na face, eu seleciono a face e o ponto, 6 milímetros. E assim eu concluo a construção da peça. A peça era só isso. A peça era só essa base e nós temos 20 minutos de vídeo. Essa era a peça mais demorada do vídeo, porque esse vídeo são só 2 peças. Então essa aqui vai ser a peça 13, vai ser o volante, e as dimensões, a captura delas é uma brincadeira bem bacana que a gente pode fazer. Eu vou fixar aqui momentaneamente, eu devo estar inclusive 3 agora aqui certinho. Lembra que eu falei para vocês as dimensões? Sim, atualizei para o SP2, ele continua exibindo errado aqui, apesar de colocar certinho o detalhamento. Então, o diâmetro, eu vou botar o D, porque eu não consigo escrever Alt 157, porque meu teclado não tem numérico, é só alfanumérico. Vou botar aqui os 160 por 36, e são todas as medidas da peça, as medidas que caracterizam a peça.
eu aplico e por último boto o material aço 1020. E assim constrói-se todo o volante. A maior dificuldade que nós tínhamos era fazer esse rasgo de uma forma que ele se encaixasse certinho. E também uma coisa que eu posso fazer, se vocês quiserem até aprender a mexer no Instant 3D, vou botar aqui o perfil principal. Se vocês quiserem aprender a mexer no Instant 3D, eu poderia mexer nessa peça que era de 160 e passar ela para 180, por exemplo, 170. E verificar como que ela vai se alterando e mantendo os parâmetros ali certinhos do rasgo ali dentro. Por toda a forma paramétrica como eu construí meu desenho. Só manteve isso pela forma paramétrica. Desativa o Instant 3D, senão depois você não consegue capturar as dimensões. Desativo. Ou qualquer coisa, vão só clicando 2 vezes sobre a cota e ele vai regenerando ela. Então tá aqui a medida toda da peça, salvo. Vamos fechar. E vamos para a última peça dessa live. Ela é menorzinha, porque vocês estão curtindo pouco, vocês estão comentando pouco. Isso aqui é um canal que está funcionando muito mais para o entretenimento de vocês. Eu até vou botar na câmera aqui para conversar com vocês. Vocês estão curtindo pouco, comentando pouco, apesar de ter uma quantidade ok de visualização para quem estava com o canal há tanto tempo inativo quanto eu. O blog está com uns acessos bem bacanas. Lembra, isso aqui é um vídeo de um canal que é derivado de um blog, SolidWorks, e tecnologias, continuidade digital, transformação digital, PLM, tecnologia em geral. Durante o Covid-19 eu estou fazendo uma série de vídeos que visa falar de SolidWorks para entreter vocês a ficarem em casa. Então, o que eu peço de vocês, mesmo para quem está assistindo alguns anos depois, alguns meses depois, é dar o like, dar o joinha e vamos seguir a vida. Porque isso ajuda muito mais a saber se eu estou indo para o lado que vocês conhecem ou não do SolidWorks, para ver o que vocês estão aprendendo. Agora vamos voltar para o detalhamento. Vamos voltar aqui então para o SolidWorks para ver essa peça aqui que eu vou criar para vocês. Isso aqui é só a válvula que vai ter uma ponta de eixo de uma peça criada ontem, que nós tínhamos uma pontinha ali de 10 milímetros que vai estar engatada ali dentro. Inclusive vai ter a profundidade de 10 e esse diâmetro aqui de 4 para encaixar ali certinho. Então quando a peça trabalhar aquela ponteira de eixo, a válvula vai ficar bamba lá encostada nos pilares, lá atrás. Então, o que nós sabemos? Que a peça ela tem meio que uma simetria, olha. Observe essa simetria aqui. Ele tem esse 4 aqui, e o 4 aqui, e o 14. Eu vou fazer a peça revolucionada sem estar furada. Mas tem esse truque aqui, olha. De fazer esse S aqui, que eu vou me esquecer. O diâmetro de 38 de um lado, 30 do outro. E o principal dele é o 42. Vamos lá, vamos criar peça nova. História de criar peça. Eu não reaproveito lá da outra, do volante, porque não tem nada a ver. Não, essa aqui não tem simetria, aquela latinha, essa aqui não tem recorte, então daria muito mais trabalho. Essa aqui não tem equações, não tem nada. Como eu não vou fazer ela furada, eu não preciso ser tão simétrico assim, eu saio dela da origem. Então observem que eu estou fazendo isso aqui. E o desnível delas, eu dei ali em cima. Eu tenho que fazer ela vindo até aqui na frente. Acho que é até aqui na frente. Tomara que seja, senão eu vou errar. Se não for, depois eu puxo isso aqui para fora. Eu não me lembro se isso aqui é colinear. E adivinha? Era colinear. Então aqui em cima, essas pontas, elas são colineares. Então eu tenho que manter elas alinhadas aqui. Mas, então, vamos lá trabalhar isso aqui. Essa ponta e essa, elas são colineares. Essa
e essa são iguais, porque elas dão a sensação de simetria na peça. Não é simétrico porque a origem está aqui, não fazer a simetria total. Foi uma decisão de projeto minha. Não preciso se preocupar tanto com isso. Então, olha só, a medida que eu tenho aqui na peça é 4 milímetros nessa ponta. A medida total da peça é 14. Vou botar as medidas que eu sei, mais ou menos. O diâmetro aqui total é 42. Esqueci para variar, me esqueci. Uma vez um amigo meu dizia que ia fazer o concurso de beleza, me esqueci. O 30, 38 e o 10. Então aqui a medida de 30. O 10 aqui da ponta. E o 38. Então, toda a peça já foi definida. O que eu preciso fazer agora, se eu quisesse já fazer aqui, vou mostrar para vocês e vocês vão se matar de rir. Eu tenho o primitivo dos furos que eu já vou colocar. Eu tenho um primitivo de diâmetro 24. Eu tenho uma técnica para fazer isso, e daí eu não preciso criar um segundo esboço. Isso é uma coisa tão simples que eu não preciso colocar. Eu vou colocar o furo sobre essa face, mas eu vou marcar ele, uma vez o primitivo, colocando desse ponto com a linha de centro de baixo, colocando o diâmetro então dele de 24 também. Isso ali é só um furinho bem mais simples. Só que detalhe, eu estou desenhando assim, o furo vai vir assim. Cara, não faz diferença nenhuma, porque isso é só um ponto para marcar. Eu não vou fazer nada com isso. Isso aqui é um furo de 4 aqui no meio, e os furos também aqui são de 4, só que tem uma outra lógica construtiva. Os dois são furos do assistente de perfuração, tudo mais. Então eu vou sair do meu esboço. É uma peça totalmente simples. E vou fazer a revolução. Ele não me pergunta muita coisa, porque, né? Só tem uma linha de centro, só tem um perfil, então, barbada. O que eu vou fazer agora é utilizar o D selecionando essa face e vou pegar o esboço e deixar ele visível. Vou deixar ele visível por quê? Porque eu preciso desse ponto aqui. Precisando desse ponto que está marcado ali, só liguei ele para fazer o assistente de perfuração. Cara, ainda vou fazer... Tá, vou fazer um furo liso. Tamanho de broca. Cara, que descida, que mão. Diâmetro 4. Tem alguns vão dizer, não dá para digitar 4? Não, porque tem símbolo de diâmetro. E eu também não tenho símbolo de diâmetro no meu teclado. Sim. Eu não tenho símbolo de diâmetro aqui por ser um teclado sem alfanumérico. Sim, eu escolhi esse computador e está sem teclado de alfanumérico. Selecionei a face aqui para colocar o furo e vou marcar esse ponto. Ele é passante e tudo mais. Agora eu dou um D, concluir. Cara, que coisa simples. Até uma coisa que eu posso mostrar para vocês, eu posso ocultar esses esboço que agora definitivamente eu não preciso mais. Eu dou Ctrl C nessa face cilíndrica e o Ctrl V aqui em cima. Daí ele vem aquela história, pá, eu não consigo encaixar a relação de coincidência. Não consigo encaixar, então eu vou excluir a relação de coincidência. E o que eu vou fazer? Eu vou editar esse furo, eu edito ele, e aqui nas posições, eu vou dar um ESC e eu vou arrastar e soltar ele sobre a origem, se ele me deixar. Deixou, ficou pretinho, porque ele encaixou ali sobre a origem. Tá passante também, é só concluir. Uma coisa que eu posso fazer é colocar o furo entre a revolução. Olha só, eu botei aquele furo do meio ser criado antes da cópia. Olha a lógica. Primeiro fiz a peça, furei o centro,
E depois eu botei o furo ali de baixo, é uma coisa comum. E logo junto com o carinha ali de baixo, eu vou fazer um padrão circular. Cara, a gente já está acabando a peça. Padrão circular, ele não tem equação, uma coisa simples. Esse padrão circular, quantos furos são? 6. Vou vir aqui dizer que são 6 furos, agora não são mais 12. E quem eu vou copiar vai ser essa face cilíndrica aqui. Clico fora e confirmo com D. Cara, que peça mais simples. O que ela tinha muito mais de truque é fazer a marcação da posição do furo já com um diâmetro aqui no perfil da revolução. Ah, não é uma grande economia e tudo mais, mas é que daí eu edito todo mundo num lugar só. Isso é uma opção de projeto minha. E daí esse 24 aqui já está ali no esboço principal. Se eu quiser saber uma coisa que nunca expliquei para você até agora, eu posso ligar aqui na árvore para saber quem são os pais e filhos. Eu posso saber que esse furo aqui depende totalmente da origem e da revolução. O furo de baixo, ele não depende da origem, mas ele depende do esboço e da revolução de cima. O padrão circular, ele depende do furo para existir e depende da revolução. Isso está aqui em cima na árvore, vocês marcam quem são os pais e quem são os filhos. Para nós conseguirmos entender e editar. Por exemplo, eu não posso, sabendo que um carinha aqui de cima é pai dele, botar ele acima do pai. Ele não me deixa. Eu posso trabalhar com vocês outro momento, essa relação entre pais e filhos. Então, já vou criando essa peça, vou chamar ela aqui de 11 válvula. Então, acabando. 11 válvula. Então, vem aqui nas propriedades personalizadas, digo o código é 11, a denominação é válvula, não válvula, né? Válvula. E as dimensões é o D, vou pegar ele aqui, clicar 2 vezes sobre a peça. O D de 42 pela profundidade 14. E o material vai ser 1020. Vou salvar todo mundo, que eu coloquei as dimensões aqui, porque eu não tinha preenchido nada, não tinha dado um aplicar, então se eu não desse um aplicar, ele ia limpar todo mundo que eu tinha preenchido. Se eu não desse para ele salvar as opções. E está aqui a peça criada. É uma peça simples, mas com um planejamento que vocês vão utilizar disso depois. Essa peça eu acho que as que eu construí é que menos vai ter implicação nas outras. Porque isso aqui só é conectada concêntrico com um dos eixos lá que tinha um pino que vocês modelaram no vídeo anterior. Mas todo o restante tem essa lógica construtiva, entendendo, vai ajudar vocês a melhorar bastante no SolidWorks. Então é isso, senhores. Eu vou voltar aqui para a tela como um todo para falar com vocês. O vídeo está aqui, está ali embaixo. Tem o descritivo aqui, tem o card aqui do vídeo, vocês podem procurar para pegar o endereço do blog onde tem o material que eu criei. Todo o material que eu criei eu compartilho com vocês. Vocês podem baixar os materiais, baixar os PDFs, baixarem as peças. Hoje uma pessoa perguntou, sim, está tudo em SolidWorks 2020, eu não tenho isso com essa metodologia em SolidWorks 2019, então não adianta compartilhar isso em outra versão com vocês que não vai ter o mesmo efeito na live do que vocês estão assistindo aqui. Isso aqui é a série 200, então ela tem um objetivo totalmente diferente da série 100. A série 100 era introduzir vocês no SolidWorks, criar esse painel de propriedades personalizadas que vocês estão vendo aqui em cima, criar os templates já com as unidades de documento certo, criar a folha de desenho padrão correta. Esse aqui é um outro objetivo, é criar as peças focando em como funciona o esqueleto, inclusive que ele tem esse impacto aqui na exibição da árvore planificada, mas eu estou com a tela cheia, vocês não estão vendo meu SolidWorks. Tá, mas vocês entenderam. A ideia principal é que seja alguma coisa que vocês consigam reaproveitar e fazer um desenho da melhor forma possível.
Os arquivos estão compartilhados, a válvula eu botei na versão exibição de árvore plana e tá tudo certo. Então, a série 200 é deixar vocês craques em parametrização e esqueleto. A série 100 é deixar vocês básicos em SolidWorks, mas básicos de uma forma muito melhor que vocês já viram antes. Por exemplo, me coloco à disposição e até mais. Curtam as redes do blog. Tem aqui o card, tem lá no PDF que vocês podem baixar. É site, é Twitter, é diversas coisas. E vamos lá. Enquanto durar o Covid, estamos aí para conversar com vocês. Até mais e até a próxima.